Olá, meu nome é Leonardo Berreri e eu vou contar um pouquinho da história do futebol americano aqui no Rio Grande do Sul. Vamos nessa! O primeiro time do estado surgiu em 2004. Depois de algumas brincadeiras no pátio do Colégio Farroupilha, Vinícius Bergman, Carlos Augusto Pessoa e Daniel Romanenko organizaram o Porto Alegre Pumpkins. Com treinos em quadras de futebol 7 até se mudar para a ESEF, lendário palco de treinos do futebol americano gaúcho, o Pumpkins foi tomando forma até se estabelecer como time. Eu conheci o esporte no final de 2003 para 2004, quando um grande amigo meu, Carlos Augusto Pessoa de Brum, na época do colégio, começou a levar a bola de futebol americano, porque ele viajava muito para os Estados Unidos e gostava já do esporte, assim, começou a gostar aos poucos naquela época, e levava a bola para o colégio. A gente começou a jogar sempre sem saber muita regra, a gente começou a ver as qualidades de cada um. O Carlos Augusto era mais forte, o Daniel Romanenko lançava a bola muito longe, muito forte, eu corria bastante, sabia pegar a bola. Começamos a nos interessar, depois do colégio continuamos jogando numa quadra de futebol 7 e foi bem com o Orkut juntos, e aí começamos a conhecer outras pessoas que gostavam do esporte, começamos a nos interessar mais e mais. Foi mais ou menos dessa forma. Com o amplo crescimento na divulgação do esporte através das redes sociais, o Porto Alegre Pumpkins começou a investir na sua base. Surgiu aí o Porto Alegre Huskies. A equipe seguia os princípios do Pumpkins, porém para as crianças e pré-adolescentes. Mais tarde, nomes como Adriano Júnior, quarterback do Bulldogs futebol americano, e Luiz Alves Júnior, campeão brasileiro pelo Timbó Rex, foram revelados pela primeira equipe sub-19 do estado. Enquanto o Pumpkins olhava para a base, outros times surgiam no estado: Bagé Baguals, Santa Cruz Chacais e Porto Alegre Predadores. O primeiro campeonato gaúcho veio a acontecer somente em 2008, com a participação de 4 equipes. A competição aconteceu em um único dia em Santa Cruz do Sul, com partidas de 40 minutos corridos cada. A final aconteceu no mesmo dia e o Porto Alegre Pumpkins saiu vencedor, após bater os Chacais na grande final. Após um ano sem a competição, o ano de 2010 recebeu a segunda edição do estadual e teve o mesmo desfecho. Porto Alegre Pumpkins sagrou-se bicampeão. Com a adesão dos Pumpkins e dos Chacais no Campeonato Brasileiro Full Pads em 2011, o estadual, que ainda era no pads, foi vencido pelo Santa Maria Soldiers, após um WO diante do Porto Alegre Bulls. O Porto Alegre Pumpkins e o Santa Cruz Chacais ingressaram na Liga Brasileira de Futebol Americano em 2010 e 2011, respectivamente. Lá, não tiveram muito destaque, mas abriram os caminhos para os demais gaúchos disputarem a competição. Se lembram quando falei que o Santa Maria Soldiers ganhou o estadual de 2011 por conta de um WO diante do Bulls? Pois é, a equipe de Porto Alegre não viajou para a disputa da final estadual para arrecadar dinheiro e comprar seus primeiros equipamentos, para que então, em 2012, o Porto Alegre Bulls tivesse condições de disputar a 4ª edição do torneio Touchdown. O torneio Touchdown era considerado a elite do Brasil e o Bulls participou das 2 edições seguintes, de 2013 e 2014. Em 2013, o Juventude Gladiators aceitou o convite e participou da edição. Nos anos seguintes, de 2014 e 2015, a equipe mudou de nome para Juventude Futebol Americano e seguiu na elite até o ano de 2018. Então aquela época, cara, a gente realmente fez. Pessoas, eu não fiz, cara, eu só joguei naquela época. Mas pessoas realmente fizeram um excelente trabalho pra gente ter o que a gente tem hoje aqui no estado, tá? Então assim, cara, eu sei que os guris criaram Pumpkins 10 anos atrás, 11 até, o Bulls, entre outros times, foram criados e com muita dedicação. E essas pessoas se esforçaram muito pro esporte tal que ele tá hoje, nesse patamar, cara. Eu acho que tá fantástico, na realidade. A gente pode melhorar muito, óbvio, mas eu acho que a gente tá indo no caminho certo. Cada ano mostra isso.
A Federação Gaúcha de Futebol Americano começou a tomar forma em 2013, mas foi somente em 2016 que a FGFA foi oficializada. Porém, em 2015, a federação já havia organizado o campeonato estadual, mesmo não tendo regularizado seu CNPJ. Com a presidência de Eduardo Ferreira, a entidade registrou sua natureza em 18 de janeiro de 2016. A partir daí, a FGFA passou a organizar os torneios de âmbito estadual, a Copa RS Full Pads e Flag e o Campeonato Gaúcho Full Pads e Flag. Após seu mandato, Jefferson Mendes assumiu para o biênio de 2015 e 2016, enquanto Ismael Ferreira assumiu para o triênio seguinte. Por estadunidenses. São expertos no assunto e desde a infância as pessoas de lá respiram futebol. Com tanta experiência, os americanos não draftados para a NFL ou para grandes ligas profissionais acabam viajando o mundo para jogar e até treinar equipes em desenvolvimento. No Rio Grande do Sul não foi diferente. O primeiro nome de sucesso foi do jogador Keondrick Gant, o Cake Gant. Campeão gaúcho e tido como um dos principais nomes que já passaram pelo estado. Caso semelhante ao de Tim Lucas, quarterback campeão gaúcho com o Juventude em 2015. Outros casos que merecem destaque é dos coaches Brett Morgan e Will MacArthur. Por aqui ainda passaram Randy Powell, Ricardo Miller, Raymond Bradley, Joe Coleman, Clinton Greenway III, Julian Crandall, Corey Watson, Jaron Jones, Joe Palano, Marvin Desire, Devian Young, A.J. Brown e Tommy Jones. No dia 18 de junho de 2016, o estádio gigante da Beira-Rio recebeu o maior evento da história do futebol americano da América Latina, o primeiro Gigante Bowl. Com organização e estrutura para nenhum americano botar defeito, o evento recebeu cerca de 12 mil pessoas numa gélida noite inesquecível de inverno. Dentro do campo, o embate entre Santa Maria Soldiers e Juventude Futebol Americano entrou para a história. Pelo placar de 21-3, o time de Santa Maria conquista seu terceiro título estadual e marca virada de chave para uma das mais brilhantes campanhas na Liga Nacional, que levaram os soldados até a primeira divisão nacional. No que diz respeito à estrutura, o Gigante Bowl foi um exemplo. Goleiras com tamanho e design iguais às americanas, iluminação e um dos melhores estádios da América e palco de Copa do Mundo. O evento contou com diversos shows e apresentações, como o show do intervalo com Papas da Língua. Cátia Veiro, cantora portuguesa e irmã da lenda do futebol Cristiano Ronaldo, também se apresentou. Além deles, o Gigante Bowl teve apresentações do Tchê Barbaridade, DJ Fina, Juliano Rosa, além da execução dos hinos com Renato Borghetti e interpretação de Cristina Sorrentino. Outra tradição estadunidense presente no Gigante Bowl foi a da presença de uma banda marcial. Neste caso, a honraria ficou por conta da Banda Marcial Juliana. Após a vitória, os Soldiers homenagearam o pequeno Lorenzo, torcedor símbolo da campanha gloriosa. Tem uma história muito engraçada que eu sempre conto para o pessoal, mas individual eu não tive uma atuação, eu tive um target, mas eu acho que tá marcado, faz quase 10 anos essa parada, então assim, eu bloqueei muito pro Santucci, entrei acho que 25 snaps, não cheguei a receber uma bola, mas foi uma honra absurda jogar na seleção, vestir amarelinha, só de estar lá, assim, pra mim, individualmente, eu fiquei muito emocionado, meus amigos foram de carro ver, foi um marco na minha vida ter vestido a camisa da seleção e assim, com muito mérito, porque mesmo digamos assim, na época o nível não era tão alto, isso admito, sem nenhum problema, mas eu tava lá, fiz um training camp, fiz uma peneira, vários receivers não entraram, eu não entrei, e uma honra tremenda ter feito parte desse jogo, recebendo bola ou não, pra mim não interessa, eu participei de todo o processo da seleção naquela época e pra mim é um orgulho indescritível.
O futebol americano no Rio Grande do Sul começou a usar equipamentos cerca de 4 anos depois que alguns outros estados do país. No Paraná, por exemplo, jogava-se full pads já em 2008, enquanto aqui o primeiro estadual decidido com equipamentos foi em 2012. Considerando que o esporte é praticado no Brasil há praticamente uma década, o esporte aqui no estado está vivendo hoje o que os times de fora viviam em 2015, no que diz respeito à experiência. De todas as formas, o primeiro time do estado, o Porto Alegre Pumpkins, foi o primeiro a revelar um atleta para a seleção brasileira. O recebedor, Vinícius Bergmann, ainda em 2011, para um amistoso. O destaque maior fica para o defensive lineman Vinícius Anon. Formado pelo Santa Maria Soldiers, o atleta foi convocado para a Copa do Mundo de 2015, quando atuava pelo São José Estepos. Lá na Copa, o Brasil Onças realizou a sua primeira participação em Copas do Mundo na história, conquistando também, durante a campanha, a sua primeira vitória, diante da Coreia do Sul, pelo placar de 28-0, partida em que Vinícius Anon foi titular. Com 15 equipes, a edição do Campeonato Gaúcho de 2018 entrou para a história como o maior estadual de todos os tempos em número de times. Participaram da edição Canoas Jaguars, Gravataí Spartans, Viamão Raptors, Barriers Futebol, Santa Cruz Chacais, Porto Alegre Gorilas, Bento Gonçalves Snakes, Ijuí Drones, Bulldogs Futebol Americano, Cruzeiro Lions, Armada Futebol Americano, Carlos Barbosa Chimangos, Canoas Bulls, Juventude Futebol Americano e o Santa Maria Soldiers. A competição foi dividida em 3 fases: o qualifying, fase de grupos e os playoffs. É campeão!